Pessoal, bom dia, tudo bem? Galerinha, é o seguinte, na página 298 do grupo 4, começa o tema osmose. Eu expliquei para vocês na aula ao vivo sobre o transporte de substância através da membrana plasmática. Mas osmose, vou deixar uma aula gravada só para isso, porque assim, é fácil, mas muita gente confunde, tá? E tem bastante detalhes, assim, tem que saber. Então, vou gravar uma aula somente para falar, né, de osmose. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é osmose? Osmose é a passagem de água do meio onde está menos concentrado de sais para onde está mais concentrado de sais. Tá? Então, por exemplo, tem uma célula com uma concentração ali de íons, né? Na+, K+, enfim, uma concentração ali maior, tá? Concentração relativamente alta. E no meio dela, ali no meio aquoso onde ela está, tem uma concentração de sais ali, né, de íons, etc., substâncias menor. O que acontece? A água vai passar da onde está menos concentrado, no caso desse meio aquoso onde a célula está, e vai invadir, né, vai entrar na célula. Ou seja, é esse caminho que a água faz. Então, onde está mais concentrada de íons, a água vai receber, o ambiente vai receber água do outro, tá? Então, não é quando está mais, porque assim, muita gente confunde, acha que osmose é a passagem de, por exemplo, tem mais concentração de íons naquela célula do que no meio ambiente onde ela está. Então vai vir mais íons da onde está o meio ambiente para dentro da célula, ou mais íons da célula. Não, tá? É passagem somente de água. Só que o que vai determinar se a água vai sair, qual o caminho que a água vai fazer de qual ambiente para qual ambiente, é a concentração de íons, tá bom? Por exemplo, vamos pegar nossas hemácias, tá? Nossas hemácias são os nossos glóbulos vermelhos. Elas têm uma concentração de 0,9%. Né? Então a concentração é de 0,9 de íons, sais, etc., substâncias dentro dela. Se você aplicar uma medicação, né, uma medicação intravenosa ali, né, diretamente ali na corrente sanguínea, né, que tem uma concentração 0,2, ou seja, a hemácia vai estar mais concentrada do que aquele líquido que está entrando da medicação, certo? Que a hemácia é 0,9 e a medicação, eu acabei de falar que é 0,2. O que vai acontecer? Como a hemácia está mais concentrada, ela vai receber água dessa medicação, ou seja, vai entrar água dentro das hemácias. Se a diferença de concentração for muito grande, a hemácia vai receber muita água. Se a hemácia receber muita água, o que acontece com a hemácia? Pessoal, célula animal e protozoário, são células que não têm parede celular. Então, se receber água em excesso, simplesmente estoura, tá? Rompe. Os protozoários ainda, né, os de água doce, eles têm um sistema lá, né, que eu expliquei para vocês já faz tempinho, que é o vacúolo pulsátil, o vacúolo contrátil, consegue expulsar excesso de água, né, dentro de um certo limite. Mas as hemácias não. Então, se entrou água demais, ela simplesmente estoura, ela rompe, né, rompe a membrana plasmática e ela, né, acaba morrendo. Por isso, algumas medicações é necessário colocar no soro junto. O soro fisiológico que a gente compra na farmácia, lá que é baratinho, que a gente pode ir lá usar no nariz, né, lavar o olho com ele, enfim. O soro fisiológico, você vai colocar lá, soro fisiológico a 0,9%. Ele tem a mesma concentração que as células do nosso corpo, tá, em relação a íons e tal. Então, não vai afetar não vai ter um potencial osmótico ali, né, de entrar água ou a célula perder água, desidratar, certo? Em células vegetais, como elas têm parede celular, elas conseguem receber grande quantidade de água e dar uma estendida ali e mesmo assim não estourar. Esse fenômeno, quando a célula está muito cheia de água, no limite ali, mas ela não estoura, a gente fala que a célula vegetal está túrgida. Quando a célula vegetal ela fica muito murcha, a membrana plasmática fica longe da parede celular.
Então no microscópio você consegue ver a parede celular e a membrana plasmática assim dentro ali toda murcha. Tá? Esse fenômeno chama plasmólise. Quando uma célula vegetal perde muita água por causa da osmose, né, ela fica plasmolizada, tá? Ela fica murcha, certo? Para não confundir o caminho que a água faz pela osmose, pessoal, tenta lembrar da salada, né, que é uma coisa do dia a dia ali. Quando a gente tempera uma salada em casa, seja com vinagre, sal, enfim, vai colocando um monte de coisa ali. Pode ver que as folhagens, né, principalmente ali alface, rúcula, né, você vai ver que aquela folha, né, aquela verdura vai ficar murcha. Por quê? Se você jogou ali sal, vinagre, etc. naquele meio onde ela está, o meio vai estar mais concentrado de sais do que as células do alface, por exemplo, né? Então esse alface ele perde água para o meio, ou seja, está saindo água da célula do alface que está menos concentrada para o meio ambiente ali, né, o externo que está mais concentrado, certo? Por isso que ela murcha. Agora se eu pegar um alface que não está muito bonito no mercado, colocar numa tigela com água filtrada, provavelmente a concentração de sais do alface vai estar maior do que a água filtrada. Então aí a água vai sair do meio ambiente ali, né, água filtrada, e vai entrar nas células do alface. Então o alface vai ficar bonito de novo, tá? Vai ficar com células túrgidas, então ela perde aquela característica feia de murcha, tá bom? E tem alguns termos que a gente tem que saber dentro da osmose. Só reforçando, né, osmose é um transporte passivo, certo? Não gasta energia. Tem uns termos que são hipertônico, hipotônico e isotônico. Vamos pegar o iso, vai que é mais fácil. Iso é o prefixo igual. Tá? Então, se eu falar assim que uma célula está no meio aquoso ali, né, no meio ambiente e isotônico em relação a ela. Ou seja, a concentração de sais daquela célula e daquele meio ambiente é igual, né? Por exemplo, os protozoários de água salgada, eles são geralmente isotônicos em relação ao meio ambiente onde eles vivem. Por isso eles nem perdem nem ganham água. Eles nem desidratam e nem ganham muita água por osmose. Então não precisa ter o vacúolo pulsátil, contrátil, igual os de água doce. Tá? Então os protozoários são isotônicos em relação ao meio ambiente. O protozoário de água salgada, tá? Ou seja, eles estão em equilíbrio osmótico. Então não entra água nem sai água, beleza? O termo isotônico significa concentração de sais igual. Por isso, quando eu vou comprar ali um Gatorade, né, alguma bebida assim, está escrito isotônico. Por quê? Ele tem uma quantidade de sais parecida com a do nosso corpo para repor. Então, por exemplo, pessoas que fazem exercício físico, atividades ali que perdem, né, suam muito, acabam perdendo, além de água, né, desidratando, perdendo muitos sais minerais, ela toma um isotônico para reparar, né, recuperar essa quantidade de sais perdida pelo suor, por exemplo. Mas qual é o problema, gente? O isotônico, né, que é o Gatorade, o certo é tomar somente assim de vez em quando realmente faz atividade física muito intensa, ou quando, por exemplo, você está doente, tem uma diarreia, vômito, ela acaba desidratando e perdendo muitos sais também, e ela toma o Gatorade, beleza. A pessoa que toma aquilo porque é gostosinho e não faz nada, é sedentária, não está suando ali nem nada, não está com problema ali de diarreia, nem vômito, ela está super hidratada, super nutrida, tudo ok, fica tomando Gatorade. Gente, aí vai acontecer o que? Vai ter um excesso de sais no corpo, tá? Excesso de sal no corpo, de sais minerais no corpo, também não faz bem, tá? Principalmente para os rins. Então, essas bebidas isotônicas, vocês só vão tomar ou de vez em quando, para matar a vontade, quem gosta, ou quando você tem uma perda aí de água e sais minerais em quantidade grande, tá bom? Então não é porque é gostosinho vai tomar todo dia Gatorade, né? Tipo, viciado em Gatorade, tem gente que mas enfim, faz mal, tá bom? Então isotônico é quando a célula tá igual ali com o meio ambiente, ok? Em relação à concentração de sais. Agora quando eu falo hipotônico, se eu falar que eu peguei uma célula vegetal, não alface, e coloquei no meio hipotônico em relação a ele. Se o meio está hipotônico, hipo é menos, então o meio tem menos sais do que a célula alface. Então como que vai acontecer essa osmose? A água vai sair desse meio hipotônico e vai para a célula alface. Porque automaticamente, se o meio é hipotônico em relação àquele alface, o alface vai estar hipertônico em relação ao meio, tá? Agora eu peguei lá, vamos mudar o exemplo do alface, vamos pegar uma rúcula.
Aí eu peguei uma rúcula, coloquei ela numa tigela com água e muito sal ali, né? Coloquei a rúcula ali dentro. O que vai acontecer? Aquele meio está hipertônico em relação à rúcula. Ou seja, se o meio está hipertônico, a rúcula vai estar hipotônica, tá? Ou seja, a água vai sair do meio hipotônico, da onde está menos concentrado, vai sair das células da rúcula e vai para o meio ambiente ali, né? Para aquela tigela de água com sal que está hipertônica. Ou seja, a rúcula vai murchar, ok? Então, pessoal, não pode esquecer esses termos: hipotônico, hipertônico e isotônico. Quando eu falo hiper e hipo, você tem que falar em relação a quê? Tá? Por exemplo, aquele peixe de água salgada, ele está hipotônico em relação à água do mar. Então, o peixe está hipotônico, a água salgada, a água do mar está hipertônica. Tá? Tem que pegar ali uma relação, tá? Tem que saber a comparação. Se o peixe é hipotônico, a água onde ele está vivendo vai estar hipertônica. Tá? Não tem como, o peixe é hipotônico e a água também é hipotônica. Não, ele é hipotônico em relação a alguma coisa, no caso, em relação à água do mar. Então, a água está hipertônica, certo? Então, o peixe, se ele é hipotônico e a água do mar é hipertônica, né, em relação a ele, o que acontece? A água sai do peixe, o peixe perde água por osmose para a água do mar. Então, o peixe de água salgada, o tempo todo, fica desidratando por osmose. Então, como que ele faz para reparar esse problema? Ele simplesmente bebe água do mar, ele engole água do mar, tá? Mas e o sal? Não faz desidratar mais ainda? O peixe não, porque o peixe, ele tem nas brânquias, ele tem glândula lá que excretam, né? Eliminam ativamente, né? Por transporte ativo, eliminam o sal. Nós, humanos, se eu estou com sede, estou desidratado, bebo um copo de água com sal, água do mar, para eu eliminar aquele sal do meu corpo, eu vou ter que urinar muito mais do que um copo. Então, no meu caso, se eu beber, né? Se um humano beber água com sal, vai desidratar. Agora, o peixe não, ele está adaptado ao meio ambiente que ele vive. Então, o peixe ele bebe água do mar e excreta o excesso de sal pelas brânquias, ok? O peixe de água doce. O peixe de água doce está hipertônico em relação ao meio ambiente. Ou seja, o peixe de água doce está hipertônico. Então, o meio ambiente, a água é hipotônica, água doce, né? Água do rio ou lago, em relação a ele. Ou seja, ele ganha água por osmose, porque ele está hipertônico. Como que ele resolve esse problema de ficar ganhando água por osmose toda hora? Ele elimina uma urina muito diluída. É muito mais fácil, né, eliminar ali a água do que ganhar, né? Então é só ele fazer uma urina ali, né, urinar bastante, eliminar bastante água, certo? E aí ele acaba absorvendo sais minerais da água pelas brânquias. Então, em vez de ele eliminar sais minerais, igual o peixe de água salgada, ele absorve, tá? Mas ambos aí é pelas brânquias. Então, a brânquia, além da função, né, principal respiratória, né, de respiração do animal, ela tem também esse controle osmótico, né, de eliminar sal ou absorver sal da água, tá bom? Então, pessoal, osmose é muito simples, é muito fácil, tá? Só que tem que lembrar esses termos. O que é plasmólise, o que é uma célula túrgida, o que é isotônico, hipertônico, hipotônico, a água vai da onde para onde, tá? Não pode esquecer, gente, osmose é somente passagem de água. Embora a gente use a comparação, aquela célula está mais concentrada de sais do que o meio ambiente, então a água vai entrar nela. Por mais que a gente use o parâmetro de concentração de sais, não são esses sais que saem ou entram na célula, tá bom? É a água. Mas o que determina se a água vai entrar ou vai sair daquela célula vai ser a concentração de sais. Então, lembrando, osmose é passagem de água do meio que está menos concentrado de sais para o meio que está mais concentrado de sais, certo? É sempre assim, só que é somente passagem de água. Não é gás, não é íon, não é proteína, não é glicose, é água. Beleza? Pessoal, alguma dúvida pode mandar no WhatsApp, tá bom? Bons estudos aí, até mais.